Em tempos muito antigos, a Terra estava num estado que mal podemos imaginar hoje. Violência, corrupção, maldade. Parecia que a humanidade tinha se esquecido completamente do seu Criador. O coração dos homens estava voltado apenas para o mal, e a justiça parecia uma memória distante. Deus olhou para a sua criação e sentiu uma profunda tristeza. Mas no meio de todo esse caos, havia um homem diferente, um homem que, em meio à escuridão, ainda andava com Deus. Seu nome era Noé. Ele era justo, íntegro em sua geração. Enquanto todos ao seu redor seguiam seus próprios caminhos tortuosos, Noé permanecia fiel. E foi a esse homem que Deus revelou um plano que mudaria o mundo para sempre. Deus disse: "O fim de toda a humanidade chegou perante mim, pois a terra está cheia de violência por causa deles. Por isso, farei para ti uma arca de madeira." Deus anunciou um juízo inevitável, um dilúvio que cobriria toda a face da terra. Mas, junto com o juízo, ele ofereceu um caminho de salvação, uma embarcação gigantesca que preservaria a vida. A missão era extraordinária e, para qualquer outra pessoa, pareceria impossível. Exigia uma fé inabalável, uma coragem tremenda e uma perseverança sem limites. E Noé? Ele simplesmente obedeceu. Mesmo sem nunca ter visto uma chuva daquela magnitude, mesmo sem compreender todos os detalhes, ele começou a construir. A arca não era um barco pequeno. Suas dimensões eram colossais para a época. Cerca de 135 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Tinha 3 andares, compartimentos para todos os tipos de animais e espaço para armazenar comida para um longo período. Cada detalhe foi construído exatamente como Deus ordenou. Enquanto Noé e sua família martelavam cada tábua, as zombarias e o escárnio ecoavam ao redor. "Olhem o louco!" gritavam os vizinhos. "Construindo um barco gigante no meio da terra seca? Que absurdo!" Mas a zombaria não abalou a fé de Noé. Ele não se desviou do seu propósito. Ele confiava em Deus. Sua esposa, seus filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas noras, mesmo talvez sem entender tudo, o apoiavam e trabalhavam ao seu lado. Anos, décadas se passaram. A arca, aquela estrutura monumental, crescia dia após dia, e a fé de Noé permanecia firme como uma rocha. Mas ele não era apenas um construtor. Durante todo esse tempo, Noé também era um pregador. Ele avisava sobre o dilúvio que viria, ele chamava as pessoas ao arrependimento, oferecendo a mesma chance de salvação que ele recebeu. Mas ninguém quis ouvir. O mundo estava cego pela própria arrogância. A graça foi oferecida, mas foi rejeitada. E assim, o tempo da misericórdia chegou ao seu fim. E então, algo absolutamente milagroso começou a acontecer. Animais de todas as espécies, de todos os cantos da terra, começaram a chegar. Em pares, eles marchavam em uma procissão ordenada em direção à arca. Leões e cordeiros, aves dos céus e répteis da terra, todos guiados por uma mão invisível, a mão de Deus. Quando todos os animais estavam a bordo, Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras também entraram. E então, algo significativo aconteceu. A Bíblia diz que o próprio Deus fechou a porta por fora. Não foi Noé quem a trancou, foi Deus. O tempo da escolha havia terminado. A oportunidade de entrar tinha passado. Logo em seguida, o céu começou a mudar. Nuvens escuras e pesadas se reuniram. A luz do sol desapareceu e a chuva começou. Primeiro, gotas tímidas. Depois, uma tempestade furiosa. Torrentes de água caíam sem parar por 40 dias e 40 noites. As fontes do grande abismo se romperam e as águas subiram de baixo também. A terra, como a conheciam, foi coberta. As montanhas mais altas desapareceram sob as águas. Cidades, vilarejos, tudo foi engolido pelo dilúvio. Tudo o que tinha fôlego de vida fora da arca pereceu. Era um cenário de juízo e destruição total. Mas dentro da arca,
havia vida, havia segurança, havia esperança. A arca flutuava sobre o caos, um pequeno ponto de vida num oceano de morte, sustentada pela promessa e pelo poder de Deus. Depois de 150 dias, as águas finalmente começaram a baixar. A arca, que flutuava à deriva, gentilmente repousou sobre os montes de Ararat. Ainda dentro, Noé esperou. Ele soltou um corvo, que ia e voltava. Depois, soltou uma pomba. Mas ela retornou, pois não encontrou lugar para pousar. 7 dias depois, ele a soltou novamente. Dessa vez ela voltou ao entardecer, trazendo no bico uma folha de oliveira recém-colhida. Era o sinal. A terra estava viva novamente. Após quase um ano inteiro dentro daquela embarcação, a voz de Deus soou mais uma vez. Sai da arca. Noé, sua família e todos os animais saíram e pisaram em terra firme. Eles respiraram o ar da liberdade. Era um novo mundo, uma nova chance, um novo começo. A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar. Ali, ele ofereceu sacrifícios de gratidão ao Senhor que os havia salvado. E Deus respondeu com um sinal magnífico. No céu, surgiu o primeiro arco-íris. E Deus fez uma aliança, uma promessa. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. Este arco no céu será o sinal eterno da minha promessa entre mim e toda a criatura vivente. O arco-íris se tornou um símbolo de esperança, de renovação e da fidelidade de Deus. Ele não apenas julgou, ele restaurou. Mas a história não termina com um final perfeito. A natureza humana ainda estava lá. Noé plantou uma vinha, fez vinho e, num momento de fraqueza, embriagou-se. Um de seus filhos, Cam, o viu em sua vulnerabilidade e o desonrou. Esse episódio nos lembra de uma verdade profunda. Mesmo após o maior dos livramentos, a semente do pecado ainda habita o coração humano. A luta contra o mal é contínua. A história de Noé é muito mais do que um conto sobre destruição. É uma história poderosa sobre ter fé em meio ao caos. Sobre a coragem de obedecer quando todos ao seu redor duvidam e zombam. E, acima de tudo, é uma história sobre a incrível graça de Deus, que julga o pecado, mas que sempre provê um caminho de salvação, que preserva, restaura e renova. Que possamos, assim como Noé, aprender a ouvir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo, a confiar em sua palavra de todo o coração e a construir com fé aquilo que Ele nos chama para fazer, mesmo quando ninguém entende. Pois é nesse caminho de obediência que encontramos a verdadeira salvação e esperança. Obrigado por assistir. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém e não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens como esta. Fiquem com Deus e até a próxima.